No vídeo de hoje vamos conhecer 6 dos crimes mais brutais e misteriosos do mundo. Todos eles, apesar das investigações e esforços das autoridades, continuam sem solução até hoje. Então, se inscreva no canal e deixe o like para acompanhar mais casos como esses e de outros mistérios que ficaram marcados na história. Sexto, desaparecimento de Michael Rockefeller. Michael Clark Rockefeller, nascido em 18 de maio de 1938 e supostamente falecido em 19 de novembro de 1961, foi o quinto filho do governador de Nova York e futuro vice-presidente dos Estados Unidos, Nelson Rockefeller. Pertenceu à quarta geração da família Rockefeller. Ele desapareceu durante uma expedição na região de Asmat, no sudoeste da Nova Guiné holandesa, que agora faz parte da província indonésia de Papua. Após se graduar em História e Economia pela Universidade de Harvard, Michael Rockefeller serviu como soldado do exército americano. Após esse período, participou de uma expedição pelo museu da universidade a fim de estudar uma tribo em Nova Guiné. Seu interesse crescente por essas tribos isoladas fez com que ele se interessasse pela tribo Asmat, tendo voltado ao local tempos depois da primeira expedição. Em 17 de novembro de 1961, a canoa em que estava junto com um amigo e antropólogo virou quando estavam a cerca de 5 quilômetros da costa. Rockefeller então disse ao seu companheiro que nadaria até a praia, porém, desapareceu. As equipes de resgate encontraram o antropólogo no dia seguinte, mas Michael Rockefeller jamais foi encontrado. As especulações sobre o seu desaparecimento baseiam-se em 3 hipóteses: afogamento, teria sido devorado por tubarão ou crocodilo de água salgada, ou foi morto e comido por canibais da tribo Asmat. Os Rockefellers pagaram uma fortuna a um investigador como recompensa por informações verdadeiras, mas o caso jamais foi esclarecido. Quinto, o assassinato de Dália Negra. No dia 15 de janeiro de 1947, no bairro de Leimert Park, em Los Angeles, o corpo de uma jovem de 23 anos foi encontrado em um terreno baldio com sinais brutais de violência. O corpo era de Elizabeth Short, uma jovem garçonete. A mulher, que ficou conhecida como Dália Negra, estava nua e com o corpo cortado ao meio. Havia também ferimentos por todo o corpo e sua boca havia sido cortada de orelha a orelha. Além dos brutais ferimentos, todo o sangue do corpo da jovem havia sido drenado, pois não havia sangue no corpo e nem no local do acontecimento. A comoção na época foi enorme e, devido à cobertura de toda a mídia, 59 pessoas se declararam culpadas. Jornais começaram a receber cartas anônimas de pessoas confessando o crime. Porém, as investigações descartaram essas confissões, alegando que se tratavam apenas de anônimos tentando conseguir fama às custas de um crime brutal. Apesar de todos os esforços das autoridades, o caso jamais foi solucionado e permanece entre os casos mais misteriosos até hoje. Quarto, assassinatos de Keddie. No ano de 1980, Glenna Susan Sharp, mais conhecida como Sue, decidiu fugir de seu ex-marido James Sharp por conta de um relacionamento abusivo, mas não imaginava o que estava para acontecer. Junto com seus 5 filhos John, Sheila, Tina, Rick e Greg, Susan se mudou para a Califórnia para ficar perto de seu irmão Don. Susan então descobriu um velho resort no meio de uma floresta na região de Keddie que estava servindo de moradia barata. Ali ela se instalou para tentar recomeçar sua vida e alugaram então a cabana número 28 por ser a mais espaçosa para sua família. Tudo parecia perfeito.
havia outras famílias e crianças no local com quem eles logo fizeram amizades. Porém, na noite de 11 de abril de 1981, coisas estranhas que já indicavam que havia algo errado começaram a acontecer no acampamento. Relatos de cachorros latindo, gatos inquietos e a luz da varanda da cabana 28 acesa às 4 da manhã indicavam que algo havia acontecido. Às 8 da manhã, Sheila, que havia passado a noite em uma cabana vizinha, voltou para casa e se deparou com uma cena brutal. No chão da sala de estar havia 4 corpos dilacerados. Ela reconheceu os corpos de seu irmão John, de sua mãe Susan e da amiga Dana. Sheila então correu para a casa dos vizinhos pedindo ajuda e procurando por seus outros irmãos. Entretanto, Tina, a irmã do meio, havia desaparecido. Evidências do crime foram encontradas no local, como armas e facas, mas não havia nenhum sinal de Tina e nem do assassino. Vizinhos e amigos relataram informações desconexas, o que obrigou a polícia a descartar o que disseram. Ao todo, 4.000 pessoas foram envolvidas no caso, que foi declarado como frustrante, pois ao final das investigações nada foi encontrado. 3 anos após o brutal crime, os restos mortais de Tina Sharp foram encontrados por um coletor de garrafas a 160 quilômetros do acampamento Keddie, junto com outras evidências do crime. Porém, a polícia passou a não dar mais importância ao caso depois de tanto tempo e passou a desconsiderar relatos de moradores e vizinhos e também provas do crime. Quando tudo parecia indicar que Martin Smart, vizinho de Susan no acampamento, era o principal suspeito, a polícia também resolveu desconsiderar essa hipótese, alegando que o veterano de guerra, que tinha comportamento violento com a esposa, havia passado no teste do polígrafo. Em carta enviada à esposa antes de morrer de câncer no ano de 2000, Martin Smart disse: "Paguei o preço do seu amor e agora comprei com a vida de 4 pessoas." A carta foi esquecida na investigação e nunca foi admitida como prova. Anos depois, em 2008, a esposa de Martin veio a público e afirmou que o marido havia matado as pessoas. Mas a polícia também não considerou seu relato como prova. O caso permanece sem solução até hoje, mesmo com o envolvimento de 4.000 pessoas, o que mostrou a incapacidade das autoridades em resolver um crime tão bárbaro, mesmo com tantas evidências. Terceiro, assassinatos em Nova Orleans. A história do Homem do Machado de Nova Orleans é uma série de assassinatos que ocorreram na cidade de Nova Orleans, em Louisiana, nos Estados Unidos, no início do século XX. Entre 1918 e 1919, um assassino desconhecido atacou e matou pelo menos 12 pessoas com um machado, deixando muitas outras feridas. O assassino foi apelidado de O Homem do Machado pela imprensa, e apesar dos esforços da polícia local, nunca foi capturado ou identificado. Os crimes foram particularmente violentos e chocaram a cidade, levando a especulações sobre a identidade do assassino e a motivação por trás dos ataques. Embora os assassinatos tenham parado abruptamente em outubro de 1919, o Homem do Machado nunca foi preso e os crimes permanecem sem solução até os dias de hoje. O caso se tornou um dos mais famosos e misteriosos da história criminal dos Estados Unidos. Segundo, o assassinato de P.C. Farias. O assassinato de Paulo César Farias, conhecido como P.C. Farias, foi um dos casos mais famosos da história criminal brasileira. P.C. Farias foi um empresário e tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor de Mello em 1989, que se tornou presidente do Brasil. Em 23 de junho de 1996,
PC Farias e sua namorada Suzana Marcolino foram encontrados mortos a tiros em sua casa em Maceió, Alagoas. As circunstâncias da morte levantaram suspeitas de que o casal teria sido vítima de um assassinato, e uma grande investigação foi iniciada. As investigações apontaram que PC Farias estava envolvido em um esquema de corrupção e que a morte dele poderia ter sido relacionada com suas atividades ilícitas. O caso foi bastante polêmico, com muitas teorias conspiratórias e suspeitas sobre a suposta participação de figuras importantes da política e do empresariado brasileiro. Inicialmente, o ex-presidente Fernando Collor de Mello foi apontado como mandante. No entanto, as investigações logo descobriram que havia muito mais por trás da morte de PC Farias. Descobriu-se que ele estava envolvido em uma série de esquemas fraudulentos, incluindo desvios de dinheiro público, lavagem de dinheiro e até mesmo tráfico de drogas. Além disso, ele havia se envolvido em diversos conflitos com outras pessoas influentes da política alagoana, o que aumentou as suspeitas de que sua morte poderia ter sido uma queima de arquivo. Apesar das investigações e julgamentos que ocorreram ao longo dos anos, o assassinato de PC Farias continua sem uma conclusão definitiva, gerando grande debate e especulação sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Primeiro, assassinato de John F. Kennedy. O assassinato de John F. Kennedy foi um dos eventos mais marcantes da história dos Estados Unidos. Kennedy, o 35º presidente americano, foi morto a tiros em 22 de novembro de 1963, enquanto fazia uma visita oficial a Dallas, no Texas. O assassinato foi cometido enquanto Kennedy e sua esposa Jack estavam em um desfile em um carro conversível, sendo atingido por 2 disparos que acabaram tirando a sua vida. A investigação oficial apontou que o atirador era Lee Harvey Oswald, que supostamente agiu sozinho. No entanto, muitas teorias conspiratórias foram levantadas sobre o assassinato, sugerindo que havia mais pessoas envolvidas. As teorias conspiratórias incluem a possibilidade de envolvimento da CIA, do FBI, da máfia e até mesmo de figuras políticas importantes como Lyndon Johnson, vice-presidente na época. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que a verdadeira história por trás do assassinato de Kennedy nunca foi completamente esclarecida. O assassinato de John Kennedy abalou profundamente os Estados Unidos, que perdeu um líder carismático e popular. O evento ainda é lembrado e debatido até os dias de hoje, quase 60 anos depois. Ainda hoje muitos se perguntam: quem matou John Kennedy? Você viu neste vídeo 6 dos maiores e mais brutais crimes cometidos até hoje e que continuam sem solução. Alguns por falta de provas, outros por interesses ou falta de vontade das autoridades para resolvê-los. Estes crimes e outros envoltos em mistérios e teorias sempre farão parte do imaginário das pessoas, mas jamais serão solucionados. Comente o que achou dessas histórias e dê sugestões de outros temas que gostaria de ver aqui no Mundo Estranho. Um abraço e até o próximo vídeo.